Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria retornar à tribuna para falarmos um pouquinho do Evangelho, falarmos do Espiritismo, né? É sempre uma honra. Agradecemos então ao convite da casa. E o tema que trouxemos hoje para conversarmos, para falarmos, é um tema tirado do Evangelho, é uma mensagem do nosso irmão Lázaro, um espírito protetor. Está lá no capítulo 9, no item 6. E aí o título dessa mensagem que o Lázaro traz para nós é a afabilidade e a doçura. E aí a gente para pensar no título, né? O que vem a ser a afabilidade e a doçura. Aí a gente para ainda e pensa, será que eu tenho sido doce com alguém? Né? Qual foi a última vez que eu fui doce ou brando? Ou tentei transmitir calma ou paz? Né? Então, talvez tenha sido há muito tempo. Então, faz a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa mensagem. Especialmente no momento em que a humanidade ela passa por uma crise moral de grande significação, né? Onde o orgulho e o egoísmo ele nos afeta a todos de algum modo. Então, essas nossas relações individuais e coletivas, esses desafios diários, né? Elas são enormes. E aí cabe a nós, os cristãos, trabalharmos essa paz, né? Sermos nós os pacificadores, né? Através da mensagem de Jesus, através do Evangelho, né? Então, importante a gente pensar. Nesse item, o Lázaro nos fala de duas virtudes, então, que são um pouco citadas no nosso cotidiano, né? No cotidiano dos homens, em geral, mas muito exaltadas por Jesus, que incentiva, então, seus irmãos em desenvolvimento, que somos todos nós, a fazê-las crescer dentro de cada um, né? Então são com elas em ação que seremos bem-aventurados, que serão todos bem-aventurados, né? Desenvolvendo essas virtudes. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, quem é delicado, amável para com o próximo, né? Aquele com quem se pode falar facilmente, aquele que é acessível. E a doçura, qualidade de quem é suave, é meigo, é brando, né? É pacífico. A afabilidade e a doçura de que nos fala o Evangelho faz parte, então, desse capítulo 9, onde tem por título Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E nos convoca, então, a essas importantes reflexões ao nos relacionarmos com o próximo. Nesse capítulo veremos que Jesus nos ensina uma metodologia de bem viver na terra. Ele nos mostra, então, o quanto podemos aliviar nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com ele a desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades. E que essas qualidades se transformarão, então, em virtudes, né, que é a mansuetude e a brandura. Então, o Espírito Lázaro nos fala dessas virtudes. Iniciando ali no comecinho do item 6, ele fala assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Então, o comecinho aqui, ele fala da benevolência, né? É formado por duas palavrinhas ali, bene e volência. Bene, boa, volência, vontade. Então, boa vontade, né? Que é do latim. E mais à frente ele fala, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então, sermos benevolentes, nós vamos trabalhando em nós aquilo que queremos transformar em virtude. A virtude, então, é da afabilidade, né? E da doçura que estamos falando, que Lázaro traz para nós. Falando ainda da benevolência, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então ali, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Essas três palavras formam um acróstico que, juntando as três iniciais, formam o que a gente chama carinhosamente de BIP de Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então a palavra caridade se desdobra em vários aspectos, né? Podemos ver como a caridade material, que ela podemos identificá-la como quando trabalhamos a benemerência, né? A cesta básica, o agasalho, aquilo que é material para o nosso irmão em necessidade. E a mais difícil de todas é a caridade moral, que está intimamente ligada à construção dos nossos relacionamentos sociais. Aprender a perdoar, aprender a aceitar as pessoas como elas são, respeitar as diferenças, não criticar, calar diante da ofensa, calar diante das injúrias, não julgar, né? Então é difícil a caridade moral, né? É necessário que estejamos então dispostos a desenvolver esses sentimentos e essas virtudes primeiro em nós, porque na caridade material oferecemos algo que está fora, algo que é material, que é mais fácil oferecermos, né? Às vezes um valor em dinheiro, um alimento, então, mas está fora, né? E é oferecido de forma mais fácil. Na caridade moral oferecemos o que está dentro de nós. Então, se construímos em nós as virtudes, se trabalhamos o amor ao próximo, né, poderemos ofertar isto. Né? Se não trabalhamos, não vamos ter o que ofertar àquele que necessita. Então, o trabalho no bem transforma, mas o que é necessário para... aí é a pergunta, né? O que seria necessário para que esse trabalho, né, possa ser feito? Qual é o nosso nível de consciência diante dessa tarefa? Então podemos nos perguntar se estamos vivendo realmente o presente, estamos aproveitando, né? Porque o passado já foi, o futuro somente a Deus pertence, né? Nós podemos trabalhar para alcançarmos um futuro melhor, mas não sabemos o que irá acontecer amanhã. Então, o que nós temos realmente de palpável, né, que podemos realmente, de algum modo, controlar é o presente. Então, viver bem no presente. Quando não vivemos o presente, deixamos de degustar, então, essas dádivas que estão à nossa volta. Tudo aquilo que Deus nos dá como a exuberância da natureza, das coisas mais simples da vida, como respirar, caminhar, né? O Sr. Aguiar fala aqui nas suas preces muitas vezes, né? Respiramos e não pagamos nada por isso, né, Sr. Aguiar? A luz do sol que nos aquece, que faz germinar em todas as plantas, né? Não precisamos pagar por isso. E às vezes nos achamos pobres, né? Diante de tanta riqueza que Deus nos concede. Então, é necessário ampliar a nossa consciência através do autoconhecimento, nos conhecermos, né? É importante para que a gente possa, então, desenvolver aquilo que é necessário em nós. Para que estejamos despertos, atentos, tomando sempre as melhores decisões em tudo que fazemos. Quem deseja ser afável e brando ao relacionar-se com o outro, precisa adotar hábitos de gentileza, começando com pequenos gestos de bondade ao longo do dia, ter uma boa vontade para com o nosso irmão que erra, né? Colocando foco naquilo que ele tem de bom, porque normalmente a gente foca no que é ruim, no que julgamos ser ali um defeito, uma deficiência, uma falha, né? E normalmente não vemos as virtudes que a pessoa traz, porque todos nós trazemos virtudes. Gestos de bondade também para com os animais, com a natureza, né? Então são atitudes daquele que está trabalhando em si a benevolência, está trabalhando em si a caridade. Essas atitudes então nos levarão a amar verdadeiramente o próximo, como nos pediu Jesus, para sairmos
da teoria à prática, né? Continua aqui então Lázaro, ele fala assim: a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então aqui ele fala das máscaras que usamos. A máscara, o verniz social que fazemos parecer que somos bom muitas vezes, mas isso não deixa transparecer as nossas deformidades internas, né? Então o mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se mudam a dardo peçonhento quando estão por detrás. Então aqui Lázaro ele fala dessas, muitas vezes um comportamento ambíguo que temos, né? Onde a voz suave, o sorriso, uma aparente tranquilidade não corresponde com nossas atitudes, que são atitudes muitas vezes ofensivas, que são violentas, né? Então falta a coerência daquilo que falamos, que pregamos, com aquilo que fazemos. Então passemos a observar, né, o nosso comportamento, por exemplo, no trânsito, que é para todos nós um grande desafio, né? Na escola, no nosso trabalho, no lar, com os nossos filhos, esposas, esposos, né? Segundo Lázaro, lá no item 4, ele fala que Jesus condena toda expressão descortês, como a violência, a cólera, e faz da afabilidade, da mansuetude e da paciência uma lei. Então, na época de Jesus e até os dias de hoje, temos dificuldades em seguir as leis, porque guardamos no coração ainda a violência, a cólera, né? Que vem de dentro de nós ante a menor contrariedade. Muitas vezes eu pareço ser tranquilo, quero ser pacífico, bondoso, mas diante de uma contrariedade, de uma fechada no trânsito, ali aflora, vem o homem velho e se mostra, né? Às vezes queremos elogiar a mãe do motorista e assim por diante. Então, a gente deve refletir nisso, né? Eu confesso que eu já trabalho e essa questão do trânsito que me perturbou por muito tempo, né? Não sou uma pessoa muito tranquila ainda, mas hoje eu já consigo tomar uma fechada, uma buzinada e não xingar, não esbravejar. Me mantenho, já tive essa experiência, já pude comprovar, então que nesse quesito eu já melhorei um pouquinho. Então são desafios que a gente vai enfrentando, né? E somos desafiados a combater esses sentimentos negativos em nós. Jesus, em suas lições, nos pede para não reagir, para não buscar a vingança, não buscar o duelo, agir com bondade. Não significa agir com passividade ou omissão diante da agressão ou de um ato violento. Mas quando Jesus fala em oferecer outra face, é no sentido de não devolvermos o mal com o mal recebido. Mais além aqui, o Lázaro nos fala o seguinte: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem de suas famílias e de seus subordinados que lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Então, quando nós agimos com intolerância e incompreensão, com impaciência, nós repelimos as boas vibrações, né?
E o nosso campo emocional, a nossa psicosfera, ela se atrofia, né? Por ser contrário ao seu mecanismo natural, né? E que isso tudo, quando agimos dessa forma, isso vai se expressar em nós em forma de carência, né? Porque como nós afastamos aqueles que amamos, aquelas pessoas que queríamos um contato assim mais amável e não fazemos por merecer, vamos dizer assim, né? Então nós criamos uma barreira, nos distanciamos do outro. Então eis aí a razão pela qual muitas vezes nos sentimos carentes, né? E se observarmos, veremos que todo sofrimento está relacionado ao nosso modo de agir em relação ao outro, né? Então, por isso, a receita de Jesus, de sermos brandos, de sermos pacíficos, de sermos tolerantes. Então, aquele que age com bondade, com tolerância, ele é visto muitas vezes como um tolo, né, por muitos, às vezes como um fraco, mas esse é um olhar equivocado, né, diante de tudo isso que Jesus nos trouxe, né? Vejamos a benevolência de uma mãe, por exemplo, né? Toda a bondade, ela está ali a ensinar o filho, não importa, às vezes, um desrespeito do filho, um xingamento, uma contrariedade, ela está ali com o seu amor, né, para acolher, para amparar, para auxiliar. Jesus condena então toda forma de violência. Violência esta que está em muitos povos da antiguidade. E esses povos da antiguidade entendiam que o ato de violência, que os sacrifícios, as guerras santas cometidas em nome de Deus se justificavam então, porque falavam em nome de Deus e matavam em nome de Deus. Então, se nós queremos a paz, devemos trabalhar essa paz em nós, transformando-nos em homens pacíficos e pacificadores, trabalhando sempre em prol da paz, buscando essa brandura que Jesus nos pede, né? Sem ser fraco ou sem ser conivente com o erro, né? Então, a receita é de Jesus, não sou eu que estou falando, ou o Senhor Aguiar, não é a doutrina espírita, é Jesus ensinando. Então, se não concordarmos, nós temos que ir a Jesus. Lembrando que ele é o nosso grande exemplo de pacificador, sempre trabalhou pela paz, né? No último finalzinho aqui, Lázaro fala assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que pelas aparências se consegue enganar os homens, e a Deus ninguém engana. Então, a mensagem de Lázaro, Paris, 1861. Está lá no capítulo 9, se os irmãos quiserem depois ler e buscar mais alguns subsídios, algumas informações que não podemos trazer aqui. Então, é o convite do nosso irmão, que possamos trabalhar então essa bondade em nós, né? Lembrando que nós somos filhos do amor supremo, feitos para amar, né? Então não tenhamos dúvida disso, que Deus está sempre nos amparando, nos amando e esperando que nós retribuamos com amor, né? Para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Escrínio de Luz, de Chico Xavier. Eu acho que é por Emmanuel, não coloquei aqui, mas acho que é Emmanuel. A mensagem é assim, tem o título Mansos de Coração. Diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração,
não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo para a caridade, e a gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado, e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção, a pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventurança que teu coração escreveu e compôs, nos teus atos aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros e de tua jornada de ascensão à divina luz. É Escrínio de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, está no final aqui. Muito obrigado a todos. Agradeço pela atenção, pela paciência, que Jesus ampare a todos. Muito obrigado, muita paz.